Fala trader, isso aqui é o LC e hoje eu quero abordar dois assuntos com vocês. Um é sobre a mesa proprietária e o outro, como sempre, é sobre as nossas operações. Então, pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre uma mesa proprietária, né? É onde eu estou começando um teste dela, que é ligada a uma corretora, que é a Exclusive Markets. Uma corretora super recomendada mundo afora, regulamentada e que apoia a mesa, que é a Exclusive Funded, que é um fundo de financiamento. Essa mesa tem como um dos donos aí, um coparticipante dela, o Salman Munir, que é um cara extremamente correto, é um cara respeitado pra caramba no mundo dos traders, no mundo das mesas proprietárias, é um cara super ativo ali nas redes sociais, denunciando mesas ruins, mesas com regras, só para não apagar os traders. Então ele é um cara super ativo nisso. Quando ele bota a boca no trombone ali, a galera de fato se esconde. E aí ele está por trás dessa mesa proprietária ligada a essa corretora, é uma excelente opção para os traders brasileiros aqui, que eu sei que não é uma mesa tão conhecida aqui, né? Se fala muito em FTMO, DeFi e outras mesas aí. Nós sabemos que muitas vezes aí só aplicam golpes no final, né? Tem regras absurdas, regras chatas demais para fazer saque. E aqui tá uma mesa proprietária excelente. Quando você entra aqui no Exclusive Markets, isso é a corretora. Ela vai mostrar tudo que ela tem aqui, se você quiser abrir conta. A maioria dos ativos aqui é spread zero, tranquilo de operar. Ela tem dois tipos de teste, pessoal. Tem a Elite, que é um passo, né? Ou seja, uma fase. Você pode operar pelo MT5, a meta de lucro é de 10%, depois você passar de 80%. Só que no de uma fase, o drawdown é estático dela, tá? Mas é apenas de 3%. O drawdown ali diário e o máximo de 7%. E para uma fase ali, se você for controlado, dá para você ir tranquilo, né? Peguei uma conta de 100k, mas eu não peguei a Elite, que é de um passo eu peguei a de duas etapas. Aí sem pressa, sem muita ansiedade, tá bom? Na primeira fase, eu preciso fazer 7%, então é uma vantagem, né? Se você pegar aí uma FTMO é 10%, na DeFi é 8%, e a segunda fase, como todas, 5%, ok? Divisão de lucros de 80%, drawdown diário, né? Que é estático também aqui, ele é de 4%, então assim, pô, não é de 5% como FTMO, DeFi, etc. Mas, pô, diminui 1% aqui em relação, ao invés de 5 mil diário, na conta de 100 é 4, mas, pô, aqui você ganha muito aqui, ao invés de fazer 10%, né? Fazer 7%, então é mais tranquilo, você tem que ter 3 dias mínimos de operação, né? Negociações de fim de semana, tá liberado e tudo. O preço dela é $499, e eles vão lançar um cupom aí, acho que de 10%. Ó, eu quero deixar claro que eu não tenho código de afiliado, apesar de ter essa opção aqui na mesa, mas o meu objetivo não é que o pessoal clique no link. Eu estou divulgando que eu vou fazer um teste nessa mesa pela qualidade da corretora e dos desafios aqui que ela oferece. É sem comparação, é spread zero em praticamente todos os pares, em execução extremamente rápida, absurda. É uma mesa bem diferente assim, em termos de qualidade, e em termos de pagamento é absurdo. Tem esse negócio de recusar pagamento. Se você seguir as regras ali direitinho, não vai recusar o pagamento. Não tem o link de afiliado, então se você quiser analisar e comprar aí, você compra, mas com certeza é uma das melhores opções do mercado, principalmente com essa taxa aqui para provar na primeira fase, tranquilo? Só controlar ali, que o drawdown menor um pouquinho, 4% diário e no total 9%, ou seja, 4 mil e 9 mil numa conta de 100k, tranquilo? Quanto ao mercado financeiro, pessoal, passei uma semana sem gravar aí para o canal, nós pegamos uma venda muito grande aqui no EURUSD, né? Que foi uma análise postada lá no nosso grupo, né? Quem tá no nosso grupo aí acompanha o canal pode confirmar pra gente aí, pegou também essa operação, né? O euro vinha numa subida muito grande aqui, ó. Nós pegamos essa pernada aqui, foi até postada também lá no nosso grupo, já até gravei aí para um canal. Pegamos aqui uma boa parte dessa subida aqui, nessa leg de alta, e ele foi quebrando estruturas e ele chegou aqui e ele fez esse TBS aqui em cima, né? Mas no dia que ele fez esse TBS aqui, ele ficou muito feio, fez um TBS de 4 horas aqui e tiveram várias velas rompendo aqui a máxima desse TBS, que é uma coisa que eu gosto de evitar. Mas nós vamos marcar aqui, ó, o fundo seria aqui, para a gente fazer o Model A. Eu não entro em operação só porque teve um TBS. O TBS é só um sinal ali, tá tendo uma manipulação, para a gente ficar de olho se vai ter um Model A de qualidade. Esse aqui já não é de qualidade pela quantidade de velas que ficou aqui acima do topo do TBS. Então eu não opero este tipo de estrutura, mas mesmo assim a gente deixa marcado aí para ver o jeito que ele vai fechar. O preço vem aqui, ó, vizinho aqui dessa linha do Model A, mas não confirma o Model A. Ele vai com o pavio e fecha dentro, vem de novo e fecha lá em cima. E depois de tantas velas aqui, mais de 20 horas aí, mais de um dia aí, a gente invalida esse TBS
com o Model A. Muito disso aqui acontece por isso, né? Isso aqui era um topo não muito significativo, porque essa movimentação em 4 horas não era uma movimentação adequada. O preço andou aí mais e foi buscar aquele topo que ele criou e fez um topo aqui, ó, um TBS de 4 horas, ok? Ó, olha esse TBS aqui de 4 horas. Ou seja, nós tivemos um rompimento com o corpo aí, ó, manipulação com o corpo, a máxima da vela não foi tirada, ainda não confirmou o Model A aqui, ó. Você pode levar para 1 hora para fazer sempre o filtro que eu faço aqui, mas antes disso a gente pode também fazer um filtro na liquidez, né? Esse topo aí que foi levado era um topo mais significativo do que aquele anterior, com certeza. Ó, essa movimentação aqui bem maior do que essa aqui, ó. Mas vamos fazer uma interpretação mais ainda significativa. Essa região aqui do diário também era um topo. Olha isso, olha o tamanho desse topo aqui do diário e olha o tamanho da movimentação a partir dele. Então essa região aqui também está tirando liquidez do diário, é uma região super forte. Isso aqui estava acontecendo ali em 18 de março e isso aqui era lá de novembro de 2024. Então está tirando ali um topo super significativo. Beleza, vamos para 4 horas, então já sei que a região é muito forte. Além disso, teve um topo criado aqui, fez essa movimentação e ele foi levado como TBS. Ainda não confirmou o Model A. Quando confirma o Model A, é que eu posto lá na comunidade o aviso, ó, confirmamos o Model A com todos os parâmetros, está aqui. Então, aqui nós tivemos uma indicação, Model A de 4 horas confirmado, né? Mas eu ainda fiz um filtro em 1 hora. Era também possível operar e a gente já estava negociando em 1 hora, porque quando fez o filtro, aqui também era um TBS, quando fez o TBS lá de 4 horas, esse topo aqui, ó, TBS aqui, TBS nesse aqui e TBS nesse outro. E o filtro do Model A era de 1 hora, era aqui, ó. Então, ele já tinha sido confirmado antes de confirmar em 4 horas. Quando ele voltou para aqui para dentro, né? Ó, quando ele voltou nesse OB aqui, aí nós ativamos. Teve gente lá ansiosa na comunidade que começou a pegar aqui, botou um pouquinho aqui, beleza, isso aqui era à noite já. Quando ele voltou aqui dentro das 13 horas, ele ficou travadão aqui, né? Aí à noite foi que ele começou a desenvolver e aí nós pegamos essa operação. Pegamos mais de 2.000 pontos nessa operação, foi absurdo mesmo. O pessoal que pegou ela aí pode até comentar aí no YouTube aí, porque era de 4 horas, lá em 1 hora era só para antecipar, ok? Foi uma baita operação. Aí veja bem, quando ele vai descendo, né? Aí aqui ele tem um TBS de 4 horas. Mas veja, esse fundo aqui, olha o tamanho. A partir desse fundo, que movimentação é essa? Quase nada. Então, é um TBS? É, mas a gente não dá muita importância. E primeiro que ele também nem confirmou o Model A, então ninguém tá nem aí só por ter feito o TBS. O TBS é o nosso primeiro filtro. E aí, o preço vem aqui nessa região, ó. Essa região casava com o dólar também, o dólar estava reagindo no Fair Value Gap diário, Fair Value Gap de 4 horas aqui, ó. Nós temos esses fundos aqui, ó. Olha o tamanho da movimentação a partir desse fundo aqui, ó. A partir daqui, quebrou a estrutura, então isso aqui é um fundo bem forte. E aí nós tivemos um TBS aqui de 4 horas, né, aqui, ó. E olha só que legal, olha só que movimentação bonita, porque você tem um TBS, um rompimento com o corpo em um fundo e dentro de um Fair Value Gap de 4 horas, ou seja, mais forte ainda. Se você fez um TBS aqui, não deu Model A, tirou mais fundos aqui, tirou esse aqui de 4 horas dentro de um Fair Value Gap. Então, fortíssimo. Onde está o nosso Model A? Aqui. Então, eu nem mando na comunidade quando tem só um TBS, né? Agora, a partir daqui, por exemplo, se eu estou analisando a região de 4 horas, eu só vou olhar esse gráfico aqui daqui 4 horas. Eu tenho que esperar a próxima vela fechar para saber se vai fechar, se vai fazer. Então, 4 horas e não fez nada aqui, continuou respeitando o Fair Value Gap. Mais 4 horas, ou seja, 8 horas já e nem fechou. Então vale a pena ficar olhando mais 4 horas, mais 4, e aí ele demorou, deu enrolada, e aí ele confirmou o Model A. A gente tinha os filtros de 1 hora, isso aqui, aí sim eu aviso o pessoal, ó, essa região era muito grande, aqui você tinha os Fair Value Gaps, esse aqui foi mitigado, aqui tinha uma outra aberta, né? Então, se eu for fazer uma entrada com a mão cheia aqui em cima, o stop loss vai aqui embaixo. Então, se você for entrar logo no início do Model A, vai ficar um stop muito grande. Então, você pode entrar no início do Model A mais pequenininho, mas a gente tem toda essa região aqui, tinha os Fair Value Gaps lá de 1 hora e tem aqui esse OB aqui dentro de 4 horas, ok? Então, quando o preço voltar aqui, fica melhor da gente fazer a entrada. Mas quando o preço retorna nessa região de OB aí, uma compra que deu aqui, ele deu uma enrolada, porque nós estamos numa semana aí de véspera de payroll, né? Então, o preço deu uma enrolada aí, mas era uma região super protegida, a gente fica esperando, deu a oportunidade de entrar de novo, né? Até que o preço explodiu hoje com as notícias e foi lá em cima. Praticamente levou toda essa
nossa leg aqui de liquidez que tinha. Então nós saímos aqui, bom, acho que teve gente que saiu antes lá, o pessoal postou que já tinha feito uma boa porcentagem lá, e quando ele volta aí com a notícia, ele vai lá em cima dessa correção e mesmo assim continua respeitando. Provavelmente ainda vai lá em cima antes do PayPal, mas até aqui uma baita movimentação que nós pegamos aí com 3 lotes, a gente estava fazendo aí em torno de $3.000, uma pancada, tudo com base no nosso modelo A de entrada. Então, se você quer aprender a pegar essas entradas aqui, você já sabe. Segue o canal aí, entra lá na comunidade do Telegram, com certeza você vai sair positivo toda semana. Sem contar muita vantagem, mas já contando, eu não fico uma semana negativa desde novembro de 2024. Ou seja, quanto mais tempo vai passando, maior a probabilidade ali de você ter uma semana negativa, ok? Mas tem loss, sim, tem loss, quase toda semana leva um lossinho ali, mas leva um loss, leva 2, 3 operações positivas, bem maiores. Isso aqui foi uma operação que rendeu 1.430 pontos aproximadamente, ok? Para quem pegou mais embaixo aqui, deu até um pouco mais. É ponto pra caramba num EURUSD que paga muito bem. Beleza? Então, vai lá, confere a mesa que eu te recomendei aí, vê se você gosta das taxas dela lá, dos valores. Você pode pagar via cripto, pode pagar via cartão de crédito. Tem mesa que nem aceita cartão de crédito, que é exatamente já para querer te dar um golpe. Deixe seu comentário. Se você pegou essa operação aí, mande pro seu amigo para ele aprender como que opera com tranquilidade, sem ansiedade, só mapeando os pontos e pegando essas grandes movimentações. Ó, e é isso. Tem um operacionalzinho fechado, bonitinho, a gente faz sempre a mesma coisa. Veja se o seu mentor por aí tá desde novembro fechando toda semana positivo. E eu mostro os resultados lá. Todo mundo que me acompanha lá sabe que eu mostro o resultado. Quando leva o loss eu mostro. Faço questão de mostrar que levei um loss sempre pequeno em relação ali a lucros, tá bom? A galera vê tudo lá, não tem nada para esconder, beleza? Então, um abraço e até a próxima.